A Gumer nasceu para transformar restaurantes em negócios infalíveis. E é nessa mesa de podcast que essa missão vira conversa. Todo episódio, a gente senta com alguém que opera, expande e constrói negócio de alimentação no Brasil. Bem-vindos ao podcast da Gumer, o ingrediente certo para o seu negócio crescer. Fala pessoal, hoje é um dia muito especial para a gente está inaugurando o nosso podcast Ingrediente Certo, que nasceu com o propósito de compartilhar histórias inspiradoras de como empreender restaurantes aqui no Brasil. Eu tenho certeza que vocês vão encontrar o ingrediente certo em algum episódio para o seu restaurante crescer. Sou o João Arcalá, um dos cofundadores da Gumer, e estou aqui hoje com meu irmão, parceiro, Felipe, que vai conduzir essa jornada com a gente. Boa. Irmão não de sangue, mas irmão de vida, né? É isso aí. Sou o Felipe, sou um dos fundadores da Gumer. E, bom, para o nosso primeiro episódio, na nossa primeira temporada, né? Essa temporada vai ser focada em redes. Então, nada mais justo do que trazer a primeira grande rede que foi cliente da Gumer há 10 anos, né? Aqui a mais. Então, trouxemos aqui o Chico Barão. Chico, ele é CEO e cofundador da Aqui a Mais, marcas de experiência, grupo presente em 3 estados com mais de 30 unidades e responsáveis pelas marcas Guacamole, Didi, Deli e Noah. Sua marca registrada é obsessão pelo encantamento do cliente. Para ele, o negócio não é servir comida, é entregar experiência completa em cada visita. Muito bom estar aqui com você, Chico. Chico, além do primeiro grande cliente nosso, virou investidor anjo lá atrás, depois de cliente, um mentor, um grande amigo. Sempre muito bom estar com você. Um grande acreditador, né, Chico? Seja bem-vindo, muito bom estar com você aqui. Super prazer aí. Realmente uma história já de quase uma década, né? Sim. Fechando uma década. A gente aprende muito com o ecossistema, né? O fornecedor, e também faz grandes amigos, né? A gente, infelizmente, não convive tanto quanto gostaria, mas estamos numa fase aí de bastante conversas, né? Uhum. E estamos hoje em 4 estados, entramos também no Paraná, então nos 3 estados do Sul e no Rio de Janeiro, principalmente. E não somos uma grande rede, né? Somos uma pequena, média rede. E até o nosso maior sonho é a grandeza muito mais qualitativa, né? É ter consistência. Acho que o maior desafio da gastronomia, do crescimento, é você andar no passo certo, né? Então, ter muito mais orgulho, a vaidade coletiva de quem está ali no dia a dia, de crescer com consistência. Então, esse é o nosso... Até ouvi grande rede. Mas é uma grande referência, né, Chico? Para nós todos. Acho que quando a primeira vez que fui no Guacamole, eu falei, caramba, o que é isso? Foi a melhor experiência em restaurante que eu já tive, né? E, bom, a gente vai contar, tem bastante coisa pra gente trocar aqui. Mas antes de chegar na Que a Mais, conta um pouquinho o que você fazia antes e como é que você foi parar nesse mercado aí de restaurante. Eu sei que você é engenheiro, teus sócios são engenheiros. Acho que o João não é engenheiro também. também? Sou engenheiro também. Então, eu acho que eu tive uma sorte de trabalhar muitos anos em algo que não era a minha vocação, né? Então eu trabalhei com indústria na área de retaguarda e tive muita vivência de processo. Então, nesses 15 anos ali, eu cofundei uma empresa com investimento italiano, então eu era sócio minoritário junto com o sócio que era o CEO, né? Eu era o CFO, e isso me ensinou muito a visão de processo. Então não adianta nada você ter a visão de encantamento, a visão de construção de marca, se você não conseguir transformar isso num conjunto de etapas buscando tal resultado, né? E se você pensar que a indústria faz, né, qualquer produto, é baseado num projeto que segue ali todo um planejamento de qual vai ser a matéria-prima especificada, qual vai ser a transformação devida para que ele tenha os atributos necessários para ter valor no mercado. Então, no serviço, no restaurante, no atendimento, isso se torna muito mais complexo, né? Então, eu acho que a minha experiência foi essa. Aí fiz, então, 2 exits, eram 2 empresas, essa inicial que era indústria, a outra era importava e distribuía para a indústria acessórios para móveis. Tive também muito aprendizado com ex-sócios complementares a mim, né? Então a gente vai se achando. E foi um mero acaso que eu acabei entrando no segmento de restaurantes. Eu já tinha ensaiado entrar nos serviços com uma academia de ginástica que a gente montou. Que legal. Ela deu meio certo, mas ela tinha o espírito do que a gente acredita que é buscar uma diferenciação. Então, ela se chamava UP,
e a assinatura era Fitness and Fun. Tinha aula de circo, até uma curiosidade que eu estava lembrando esses dias do professor, o primeiro professor de circo foi o Léo Lins, que hoje está aí hypado, né? Um cara super polêmico, mas é um cara sensacional como que embarcou na ideia, né? Mas o quanto é difícil você executar. A gente montou uma academia que tinha também aula de circo e esqueceu que o professor de circo não é não tem uma oferta de mão de obra de mercado nesse sentido, né? Então, mas e aí foi esse o ensaio e acabou por um mero acaso de um imóvel de família que precisava ser ocupado, reocupado, montaram um restaurante que não deu certo, minha mãe dependia da renda desse aluguel, eu acabei junto com esse sócio da indústria comprando, e eu brinco que aí eu entrei, eu e minha esposa, que até hoje, né, é fundamental para o DNA da marca, fomos meio 2 em 1 mesmo, todos os pensamentos, a construção inicial ali do negócio, com contribuição, logicamente, de outros sócios, mas a gente montou a partir da cadeira do cliente, né? Eu acho que em gastronomia, isso é muito importante, né? Eu nunca fui um cara do, do detalhe de conhecer profundamente, né, da cozinha. Minha esposa já entende, mas a cozinha de casa é bem diferente, né? Ela tem um talento, mas essa parte toda, quando a gente conhece bem o que é o resultado que você quer obter, né? E a gente adorava restaurante mexicano, frequentava aqui em Curitiba, né? Estamos em São Paulo, frequentava muito aqui em Curitiba. A gente pensou, putz, vamos montar o restaurante mexicano dos nossos sonhos, né? Aquilo que realmente, então, a partir da cadeira de cliente, que nasceu daí o projeto e aí tem a sorte, né? A sorte acompanha de a gente achar competências específicas de um californiano, que foi o nosso primeiro chefe de cozinha, que sabia fazer a leitura muito bem da gastronomia. É que se você pegar exatamente a gastronomia nos Estados Unidos, que é vigente, e aplicar aqui, né, por exemplo, o chipotle e tal, tanto que não deu certo, né? Eu já vi redes aqui tentarem esse caminho, não deu tão certo. Talvez esteja amadurecendo para isso agora. Então, esse cara soube, junto com a habilidade e talento da minha esposa, Fernanda, e nossa visão de consumidor, criar um cardápio e outros elementos, né, que encantassem. Então, O guacamole, a então, foi a execução, primeira, né? o guacamole foi a primeira, foi no final de 2006, então faz esse ano 20 anos. 20 anos. Demorou um pouco para a gente começar crescimento, porque eu ainda atuava com empresas em Curitiba, né, e vinha final de semana, então foi um negócio secundário durante ali 2 anos. E aí a gente resolveu realmente que valia a pena crescer, né? E desde o começo a experiência do guacamole era igual hoje? Ou primeiro era restaurante, depois foi se moldando? Tem os acasos que eu digo da sorte, né? Já era inicialmente muito repleto de experiência, mas se a gente olhar a primeira decoração, ninguém tinha ido para o México. Então, nós compramos no Mercado Livre sombreiro, pegou algumas artes latinas que tinha da família, compramos outras também no Mercado Livre e montamos muita cor, muita pintura. Então, o DNA Alma já existia, né? Já tínhamos tequileiro desde o início, mas não tínhamos mariachi. Só para quem nunca foi no Guaca, conta um pouquinho o que é essa experiência que a gente está falando e talvez não tangibiliza, né? Hoje já está um pouco mais clusterizado, então não tem um modelo só, né? O modelo full, que é o modelo que a gente chama de cocina mexicana, é esse modelo que tem uma cadeia de valor mais estendida, né? Ele das experiências que a gente tinha, a gente diz que a gente é um restaurante e bar das 7 da noite até as 10, 11 horas, né? Era, né? Isso, isso vem mudando um pouco. E depois é um bar e restaurante, a cozinha continua. Então, mas por que nós não somos o que a gente não quer ser, né? A gente tem que saber às vezes o que a gente não quer ser. A gente não quer ser uma balada. A gente quer atender um público amplo, desde a criança até o adulto já bem avançado. Então, ser um lugar muito democrático em relação a essa questão de público, de atender ao gosto de todos. Então, a parte de música ela é muito forte e aí sempre onde está a diferenciação está o desafio, né? Uma música num volume excessivo, ela gera atrito. Uma música muito baixa não gera
a ambientação necessária para a tematização que a gente busca. Então, aprender a lidar com esses fatores mais sensíveis, né, de controle. Eu falo muito hoje sobre um ambiente controlado. Se você pensar o que é um parque da Disney, né, um parque temático, mesmo o Beto Carreiro, que está ali na nossa região, então, é um ambiente ultra controlado. Né? Você tem que ter os serviços, né? Imagina um parque se você não tiver hidratação, se não tiver uma gastronomia, se você não tiver espaços, né, para uma fila Uhum. bem trabalhada no sentido de você não se aborrecer ali e estar se entretendo. Então, esse ambiente controlado é um desafio de uma operação como a nossa, né? Esse modelo Cocina. Aí nós temos modelos que estão dando muito certo, que também ambientam e tal, mas tem menos força no entretenimento, né? Nessa experiência, digamos, mais da música, não precisa ter mariachi, que inclusive para expansão, né? E também em relação ao momento, né? Às vezes você quer mais conversar. Legal. Então Ô, nós Chico, temos esses modelos diferentes. só um parênteses aqui, o que que é o mariachi? Para quem está em casa e nunca ouviu falar disso, explica um pouquinho mais só sobre isso. O mariachi eu acho que é bem conhecido nesses filmes americanos que trabalham humor, às vezes até o cara que vai cantar na mesa, né? Então, no México, já fui muitas vezes para o México, o mariachi é uma figura folclórica, né? Baseada no camponês. Então ele tem um sombreiro e aí é alegórico, então é um camponês mais carnavalesco, assim, no sentido de, de vestimenta, que são cantores muito baseado na... Como é que chama? Não é seresta, né? Quando você vai fazer a Serenata. serenata. Serenata, boa. Serenata. Então, é muito nesse sentido, né? De homenagear cada mesa. Então, a gente faz questão que ele não tenha microfone, que ele vai de mesa em mesa, então ele cria esse clima. Mas ele não fica a noite inteira. Ele tem uma entrada de 20 minutos, 30 minutos. Ele sai. depois passa o tequileiro, aí você toma uma, aí você vê, aí Cara, tem despedida de solteiro numa mesa energia ali, muito- E eu casal lembro a junto. primeira vez que eu fui no Guaca, assim, é impossível esquecer essa experiência, assim, de ter o mariachi chegando na sua mesa e literalmente, né, fazendo essa serenata é muito marcante, né, a experiência entre a comida e, de fato, a hospitalidade ali é realmente marcante. Então, quando a gente fala, né, até da franqueadora que a mais, né? Com certeza, se você pensar no modelo pleno de entrega, ele é um elemento de encantamento. Né? E nós temos grandes talentos nessa história, né? Eu tenho hoje um amigo do coração que é o Juanito, que foi o primeiro, o seu irmão, o Ramon, que trabalham ainda com a gente até hoje, são 20 anos quase de parceria, né? E criam realmente uma atmosfera única. Mas falando em franquia, naturalmente, isso não é um modelo franqueável. O mercado usa esse termo, né? O que é um negócio franqueável ou não franqueável? Ele para você escalar, replicar isso, acaba sendo uma restrição. Mas é um modelo que a gente não quer abrir mão, quer continuar trabalhando. Inclusive, nós somos uma franqueadora e operadora, né? Temos restaurantes próprios também. Né? Então, o modelo mais franqueável é esse que não tem. Não é que não possa ter música ao vivo, né? Mas não é um elemento obrigatório. E como é que foi essa virada? Beleza, fizemos um Guaca, tá indo super bem, vamos abrir mais operação, ou vocês já foram direto para franquia, ou sócio operador? Qual que foi esse entendimento de vamos dar um próximo passo? Isso até é bem curioso, né? A gente, apesar do Guacamole sempre ter liderado expansão por mercado, talvez por a gente estar num nicho bem em crescimento e conseguindo, né, entregar bastante. Um ano depois, outro imóvel, por outra oportunidade, né, que ficava ao lado, vagou, onde minha mãe morava, e a gente montou um australiano, né, O Didi, né? também é o Didi, que o nome vem de didgeridoo, é um instrumento tipo um berrante que os aborígenes, né? É considerado o instrumento mais antigo da humanidade. Então, inclusive na época a gente abriu, é uma curiosidade, né? A gente deu o nome didgeridoo, que é o nome verdadeiro, né? E aí depois a gente mudou para o apelido porque em Santa Catarina o pessoal começou a chamar de digerido. Digerido leva a pensamentos, né? Não é bem essa Não era essa ideia. inicial. Então, até hoje tem amigos que falam, digerido. Então, o Didi, ele com certeza, né? A gente se espelhou na proposta gastronômica do Outback, mas a gente sempre pensou, pô, Outback é uma operação que a gente gosta muito, mas não é tão australiano, né? A gente gostaria de
mergulhar mais nessa cadeia de valor, no universo. Então, você levou carne de jacaré, carne de avestruz, ter uma força maior no hambúrguer e o entretenimento, né? Eu, como a minha geração, né, muito ligada ao rock and roll, então foi um negócio que a gente conseguiu ter muito sucesso comercial, mas muito mais dificuldade porque a gente entrou no mercado competitivo, né? Um oceano vermelho, você trabalhar com proteína, carne bovina de qualidade, sem ter escala. Então, foi um negócio que cresceu muito menos, né? Que a gente gosta muito da marca, acredita que ela tem um potencial, inclusive, para desenvolver como rede, né? O fenômeno dos shopping centers hoje que precisam de operações com mais experiência, então a gente leva muita experiência, mas aí o guacamole, como tem muita atração, acabou tirando um pouco pela dificuldade que tem de execução, né? De E, mesma qualidade que a gente entrega, a gente vem se dedicando e investindo na marca para gerar uma curva de crescimento, mas também é um desafio, né? Quando essa questão que tanto se fala do foco, é uma discussão que sempre teve dentro da nossa sociedade, né? Uns achando que a gente deveria focar só no guacamole, que é um negócio que cresce, mas só o futuro que revela o que é certo e errado, né? Será que um dia a gente não sofreria uma dificuldade de mercado, seja por comportamento do consumidor, seja por concorrência, e a gente teria todos os ovos numa cesta só? né, Então, eu vejo que muitas operações Guac e Didi estão uma do lado da outra. Elas se complementam, não chega um a pegar fluxo do outro. Como é que vocês olham para isso? eu tenho, e provo isso, né, com a história, que eu não vejo uma concorrência. Ao mesmo tempo, todo mundo é teu concorrente, né? Se você pensar que o tempo, né, que você consegue de um cliente que vai até o teu restaurante, ele poderia estar sendo destinado para cinema, para teatro, para ficar em casa assistindo Netflix. Então, ao mesmo tempo, eu vejo gastronomia, existe uma dependência muito grande de criação de polos, né? Você ter opções. Ninguém vai todo dia comer a mesma coisa, né? Nem pizza, nem sushi, nem mexicano, nem hambúrguer. Então, eu vejo, inclusive sou sócio de um restaurante mexicano aqui em São Paulo, de outra marca, né? Que foi uma unidade que nós abrimos no Guacamole no lugar errado e para o momento da marca dele funcionou. Então, a gente conseguiu salvar o seu sócio até hoje, já tem aí 8 anos. Virou um grande amigo também. Então, eu não vejo concorrência nem nesse caso, né? No mexicano, sou amigo de outros. Primeiro, o Festival Balneário Saboroso, que é um projeto que deu muito certo lá em Balneário Camboriú para trabalhar a sazonalidade. Eu lembro que era um comitê de 5 restaurantes que lideraram o primeiro festival lá, primeiro ano, né, que aconteceu. Eram 18 restaurantes, 5 dos 5 em Balneário Camboriú, que tinha 100 mil habitantes, 3 eram mexicanos. E viraram colegas, amigos, buscando a mesma coisa. Então, tem momentos de concorrência, lógico. Eu ter ali um restaurante na minha frente vendendo chopp a R$ 5, eu tenho que, para o meu happy hour, eu tenho que me mexer e fazer alguma coisa. Existe concorrência, é saudável, né? Mas dentro da nossa rede, de forma alguma. Pelo contrário, né? Nós temos uma marca criada em parceria com uma galera de engenharia, de hardware mesmo, que é das Tap Beers, que é você servir quanto você quer de cada estilo. Então são 28 torneiras de chopp e outras bebidas ali que você pode experimentar, né? Eu quero provar um IPA de jabuticaba lá de outra região, eu vou provar 30 ml. Ah, gostei, eu coloco um pint de 473 ml. Então, onde a gastronomia não só é das nossas marcas, como é aberta para a gente trabalhar com collab com outras marcas. Então, um cardápio digital se torna um food hall ali, né? Então, eu acho que a gastronomia, e lá em Florianópolis a gente vive um fenômeno de food halls até excessivo, é uma oferta hoje desbalanceada em relação ao tamanho de mercado, mas a concorrência é sábia, né? Ela vai acomodar e vai Eu permitir vejo que que até o mesmo sócio operador, geralmente, operando as Guac Didi, que são próximos ali, né? Acho que Isso. vira até uma força
de economia, às vezes, de custos, enfim. Exato. E como é que foi essa virada aí de operações próprias para começar a ter os primeiros sócios? Foi proposital? Foi por acaso? Não foi espontânea, e falando ali do início da história, né, que primeiro veio o Guaca, depois o Didi, por incrível que pareça, a demanda de franqueados foi primeiro pelo Didi. Foi em Joinville, depois nós nos tornamos sócios, porque nem sempre o perfil de franqueado é o perfil ideal, então a gente acabou para não salvar, né, mas para potencializar ali os negócios, nos tornando sócios, levando daí também o Guaca. A mesma coisa aconteceu em Florianópolis, né? Também franqueados, que depois se tornaram sócios, virou operação própria. Pelo modelo não tão franqueável que era extenso Sim. em cadeia de valor ali, né? Tinha muita carga de entretenimento. Então, a gente aprendeu isso ao longo do tempo, que negócios complexos, de execução complexa, são menos franqueáveis e a gente deve estar juntos na gestão, né? Que também são franquias. Aí eu estou do lado do franqueador do franqueado e tenho um sócio operador que a gente respeita e tem um contrato, né? Ao mesmo tempo, é uma experiência mais difícil de replicar por outros concorrentes também, né, Chico? Então acaba criando uma barreira de entrada, por assim dizer, e uma diferenciação para vocês, né? E como é que foi escalar essa experiência? Tem as duas operações, acho que um pouco mais controlada, aí começa a ir para outra cidade. Teve quais desafios iniciais se tiverem escalar a experiência de atendimento, experiência dos mariachis? Sem dúvida, a gente sentiu perda de qualidade em alguns momentos, né? Então, escalar envolve quem tem um restaurante vai montar o segundo, mesmo a não ser que tenha muita gente ali do núcleo de sócios, família, normalmente, né? O início acaba sendo muito entre amigos e família, mas o primeiro negócio normalmente vai sentir um pouco. Quando você abrir o terceiro, o primeiro e o segundo vão sentir, né? Então, esse cuidado e cadência de crescimento é bem importante, né? Então, de certa forma, são às vezes freadas de arrumação que você tem que criar na jornada, né? Falar, opa, de certa forma a gente fez muito isso agora em 2025, né? De reorganizar e estruturar melhor. Porque o que é uma franqueadora, se pensar bem a fundo? Ela é uma educadora, né? Você tem que transferir know-how. Como é que você transfere know-how? Não é disponibilizando um monte de ficha técnica, de documentos, né? E sim, estando muito próximo, ensinando onde é que estão as partes mais subjetivas do negócio, né? E a concorrência, você falou em barreira de entrada, eu vejo em gastronomia, cada vez menos as marcas se preocupam com a fórmula secreta, né? Com a receita específica. A fórmula secreta está muito mais pela extensão da cadeia de valor, pelo jeito que você se comporta, projeta, trabalha o próprio marketing, se posiciona, quando tem de verdade por trás. Eu acho que aí é que está a questão de você conseguir realmente perpetuar e ao mesmo tempo é o perigo, né? Que a hora que você coloca um franqueado que pensa diferente, né? Que gosta da tua marca, acredita que vai ganhar dinheiro, mas começa a colocar dar os seus pitacos, né? Todo franqueador tem esse desafio, né? Que às vezes a gente escolhe um franqueado que é empreendedor como a gente é, né? E eu tenho hoje maturidade para ser franqueado de qualquer marca, mas eu quando fui franqueado por eu não vou entrar em detalhes aqui, mas de uma franquia muito vazia em termos de valor, porque era uma marca que era estratégica ali, muito mais por suprimentos, para a gente ter preço de custo. Um gestor da marca falou: Chico, você não tem perfil de franqueado. Se tivesse passado pelo meu comitê, eu não teria te aprovado. Então a gente tem que entender, né, qual é o perfil que. E o bom executor, ele é obediente, né? Ele é subordinado, ele não quer, ele entende que uma marca tem pontos fortes, pontos fracos, e os pontos fracos têm que ser trabalhados, até, mas no tempo. Não posso impor que uma rede com 20, 25 unidades, e tem redes aí com 1.000, imagine, a maior dificuldade, mudar um item no cardápio se torna mais difícil, né? Às vezes fazer uma melhora. Eu sempre falo, infelizmente, uma unidade ela tem que tomar o cuidado de não melhorar sozinha, né? Ela não pode melhorar sozinha. É melhor, se a gente tem um padrão médio de um produto, tem que fazer uma virada quanto mais uniforme,
porque o mesmo consumidor frequenta mais de uma loja, né? Então, esse senso de rede é o espelho de que tudo aquilo que você entrega de produto, de serviço. E é o que o usuário espera, né? O usuário espera estar em regiões diferentes consumindo o mesmo padrão, né? Então a importância de, se for ter uma melhoria incremental ou uma ruptura mesmo de melhoria, que seja em todas as unidades, para que ele sempre mantenha a mesma experiência em todos os lugares, né? Em gestão, acho que a palavra consistência fala muito, né, em gastronomia. Em serviço, é melhor. Primeiro você entrega aquilo que é fundamental e útil que o cliente espera. Não adianta você querer entregar o a mais, né, que a gente pretende sempre, sem fazer primeiro essa base de entrega. Então, a consistência começa da base, né? Não adianta você querer entregar a cereja e não entregar o bolo, né? E tem a consistência do produto e a consistência do serviço também, que acho que no caso de vocês é mais complexo ainda, né? E eu lembro que eu acompanhei uma abertura de uma operação de vocês e eu falei, caramba, nunca tinha visto um modelo de gestão assim, né? E foge um pouco do padrão ali que Sebrae coloca, né? De missão, visão, valores. Como é que vocês criaram isso? Conta um pouco do como é que é feita a gestão até chegar no dia a dia ali das pessoas. Eu sou um fã do Sebrae, né, inclusive, e nasceu justamente dessa lógica que uma pequena empresa apoiada ali, né, para ter o conhecimento básico de você planejar desde o início, né, ter um plano de negócio, e aí no plano de negócio sempre tem aquela lição de casa de você discutir missão, visão, valores. Mas ao longo do tempo, observando o que aconteceu, né, e eu sou muito vivencial, né, muito experimental. Eu comecei a perceber que o que distinguia aquela química que aconteceu na primeira loja e tal, precisava ser, de certa forma, conservada, mantida e melhorada, né? E seguiria a base. Então, a gente Sua cabeça de indústria lá. bem a cabeça de indústria, de processo, de pensar, do macro processo, né? Então eu falei, cara, missão, o que acontece aqui é que a gente criou uma verdade muito única e tal. Eu falei, não vamos chamar de missão, vamos chamar de nossa verdade. E essa nossa verdade de cada marca, né, e da própria franqueadora, ela tem variações, mas ela segue uma mesma lógica. E a lógica é muito essa da base, né? E aí, por literatura, a gente pegou algumas literaturas, adaptou para a nossa realidade, algumas coisas de observação comportamental, a gente expressou isso em acrônimos, né? Acrônimo, para quem não sabe, são as letrinhas, né, que geram aí o sentido de algumas palavras que aí facilita o aprendizado. Então, o capas mais E está muito ligado à nossa verdade. O Vozes está muito ligado à nossa verdade, né? E cada uma das marcas. Então, basicamente, assim, resumindo, a gente, vou exemplificar com a nossa verdade do guacamole. Entregar uma ótima experiência gastronômica mexicana, ou seja, ter clareza no que nós queremos, né, na cadeia de valor daquilo que o cliente espera, né? Mas a gente sabe que, até explica o nome da franqueadora, o que é mais, né? Isso é o que nós queremos entregar, só que a gente quer ir além, porque a gente não quer apenas satisfazer o que o cliente espera, a gente quer encantar. Então, que é lá a entrega final que nós buscamos é encantar. É óbvio que a Disney busca isso com uma criança de 5 anos, 10 anos, ou mesmo nós que vamos a primeira vez, né? Então, ela não quer apenas satisfazer necessidades ali de diversão, não, ela quer marcar. Então, guardadas as proporções, né? A gente busca sempre encantar. Então, apenas entregar uma ótima gastronomia mexicana, uma experiência mexicana, mas é também entregar muita alegria. E muita alegria é um fator muito subjetivo, né? Que depende de um ambiente criado, controlado, né, produzido. E através de profissionais treinados e motivados, e a gente tem um outro acrônimo, que é o Vozes, que isso eu acho muito bacana, porque isso não tem na literatura. Sensacional isso. Nasceu muito da observação. Então, a primeira equipe que a gente montou, tinha minha mãe, minha irmã muito envolvidas em toda a parte, as duas artistas plásticas, né? E muito talentosas, para chegar nas cores, para chegar no... Então, criaram um ambiente que está no Capas, assim, explicando rapidamente, cardápio, toda a gastronomia, experiência gastronômica, pode ser um carrinho de cachorro quente, um restaurante do Odon aqui do Alex Atala, todos
tem um planejamento de capas, né? Cardápio bem definido, atendimento, estilo, né? Um ambiente que vai ter, né? Se é casual dining, se é fast food, se é fast casual, se é fine dining. Então, o ambiente que se cria, o preço, posicionamento que eu vou ter, né? Que vai gerar muito essa relação de custo-benefício estabelecida, o ambiente em si, né? Desde a decoração, a climatização, todos os aspectos controlados que precisam ser, e os serviços associados, né? Que inclusive Goomer faz parte disso, né? Que é tecnologia aplicada, são as facilidades que você gera ali para ter que são secundárias, mas às vezes tão importantes quanto, né? Então, o Capas, a entrega dele planejada, o nosso elemento adicional ali, que é muita alegria, é mais a experiência. Então, que experiência que gera, na média das pessoas, um bom impacto e que altere o humor delas, que faça daquilo um bom momento, memorável, né? E aí entra o como. Então, o que a mais, o como a gente vai fazer é o grande segredo. E é aí que é o maior desafio, né? Que está desde a contratação, a você envolver essas pessoas no projeto, dia a dia, né? E profissionais que hoje existe um grande apagão, né, no mundo, e o Brasil não sai disso, de pessoas com mais liberdade de trabalho, então elas precisam entrar num projeto que faça sentido para a vida delas num período que vai ser um ciclo de 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, ou vai gerar uma carreira, né? Então, e aí a gente expressou isso através de profissionais treinados, motivados, um comportamento, né, de valores culturais nossos que expressos no Vozes. O que é Vozes? A gente percebeu do primeiro Guaca que tinha uma vibração diferente ali, por mérito coletivo mesmo, né? O Samuel, que era um gerente que está até hoje com a gente, que é um cara formidável de serviço. Eu nunca vi uma pessoa tão doadora, prestativa. Meu sócio Jairo, que é um cara extremamente prestativo e pró-coletivo. Então, criou ali uma vibração de pessoas doadoras que gostam de prestar o serviço, né? E que têm bom humor, que curtem trabalhar onde estão. Então, ver de vibração, que é vibe positiva. O de olhos no cliente. O que é olhos no cliente? É a vocação para o varejo, né? Saia desse segmento se você não gostar. Essa história até tem um lance, né, que separa pessoas, né, em comparação com cães e gatos, né? E aí no varejo tem uma brincadeira que se faz que se você é varejo, você tem que ter mais afinidade com o comportamento canino, né, e não o felino, né? Que você vê bem clareza, né? O gato é esquivo, ele é observador e tal, ele é mais na dele, né? O cão, ele é mais afetuoso, ele gosta, ele é doador, né? Acho que até comove às vezes um cachorro, o comportamento do cachorro, quanto ele é focado nas pessoas, né? Então, olhos no cliente, eu acho que é uma característica que vale a pena uma reflexão. Eu tenho esse talento para o varejo, eu gosto, né? Tem um gestor nosso que a gente já pegou que não gostava de fazer table visit. Eu falo, olha, meu amigo, vamos ver outra função para você, né? Se você não gosta de se comunicar com o teu cliente, de entender, de conversar com ele em si, né? Tem algo errado. Então, olhos no cliente é isso. E a preocupação, né, literal mesmo. Na gastronomia, tenho certeza que cada um aqui já teve uma situação de ter que ficar tentar ser visto. Então, desde a parte operacional mesmo, mas principalmente nas questões de desenvolvimento de produto, as mudanças que estão havendo nas percepções do consumidor, né? Aí o Z é de zelo pelo patrimônio, a grande dificuldade que há no nosso segmento, né, de fatores sensíveis ali ao comportamento de zelo, né? Quando você corta 1 quilo de mignon, né, quanto vai para o lixo, né, e mantém qualidade, né? Então isso varia 5, 10% ali, o teu custo naquela proteína cara, né? Então são muitos, o próprio senso de cidadania, você ter um comportamento de saber o que é seu e o que não é seu, né? Dentro de um restaurante, tudo serve na sua casa. A gente brinca, né, com o nosso estoque, é um mercadinho, né? Tem tudo ali. Então, se você não tem começando pela liderança, né, e propagar um cuidado, quebrar um copo, né,
e aquele barulho não incomodar, né? E Muito jogar- atrelado ao CMV. Já cansei de pegar talher no lixo. Então, tudo isso impacta, né? Zelo pelo patrimônio é um ponto sensível da gestão. Evolução contínua, que no momento talvez seja o maior desafio de todos nós aí, essa revolução que a gente está vivendo, né? Eu acho que depois da industrial, é a maior revolução tecnológica que a gente está vivendo, a gente não sabe nem onde vai parar. Então, saber navegar dentro disso, e eu vejo uma grande dificuldade em tecnologia hoje, que é a sobreposição, né? Uma avalanche, todo mundo gera uma ansiedade de aderir a tudo, então isso vale a evolução para o teu cardápio, né? Que seja inteligente, tenha um número de itens interessantes, tenha lá, e não dá para parar de desenvolver, né? Existe a teoria lá que era dos 7 anos, já mudou o ciclo, né? Que era de 7 anos, há uma grande consolidação de mudança. Então, se pensar assim, quando entrou o sushi era uma comida extremamente exótica, né? Hoje virou, de repente virou uma comida cotidiana. Isso levou anos, né? Para consolidar ali. Então, normalmente são 7 anos, era o ciclo. Hoje em dia, acho que isso está encurtando para 3, né? Há uma entrada de novos ingredientes e então e até formas, né, de a gente processar as coisas. Então agora há uma grande revolução até de automação, né, de tecnologia nas cozinhas, né, e que não dá para aderir a tudo. E então a evolução contínua é saber trabalhar com ela, sem ansiedade demais, mas está ligado, né, em evolução. E o último que eu brinco que é o elo de ligação entre tudo, que é o sentimento de equipe, né? Uma empresa não se faz pelo individual, né? Inclusive é um princípio de governança corporativa, é você conseguir trabalhar essa percepção que um restaurante que tem 20, 25 pessoas trabalhando num espaço que é o tamanho de uma casa, de uma residência normalmente, se elas não conviverem muito bem, se não tiverem o mesmo objetivo, se não tiver uma boa liderança, né? Então, digamos que contratando líderes que tenham esses mesmos valores que a gente, né, e a gente conseguindo praticar também dentro, né, do nosso convívio isso, a gente consegue criar uma cultura forte. Legal. Então, esse cuidado, né? É lógico que se pensar, putz, a gente tem 100% de vozes dentro de mim, e nem todo dia a gente está com o melhor humor, mas quando a gente expressa isso, a gente passa a tomar cuidado, né? Então, vozes é a primeira, vibe boa, vibração, né? Olho no cliente, zelo pelo patrimônio, Zelo pelas e coisas, né? Importante é o zelo, né? o E de Evolução contínua, e sentimento de equipe. Boa. Então eu estava falando, para fechar a ideia ali da nossa verdade, então entregar uma ótima empresa, uma ótima experiência gastronômica é o que, e é muito importante a gente primeiro definir o que é o básico, né? O que é fundamental, útil, que eu tenho que entregar. Aí depois ir além, né? Que a mais, cada marca tem, né, seu ponto de diferenciação, que é incluir alegria nisso, né? Declarar que, olha, o meu cliente precisa viver um momento de descompressão, né? Entender que através de profissionais treinados e motivados, até a gente mudou, era feliz, era subjetivo demais. A gente não dá conta, né, de formar pessoas felizes, isso é uma responsabilidade que está muito de dentro da pessoa. Agora, treinados e motivados é muito objetivo, né? Quem canta em nossos clientes. Então, uma frase que está nas paredes, né, das lojas, que a gente trabalha dia a dia, né? Aí tem todo um modelo de gestão por trás disso. O que eu mais fiquei impressionado também é como isso chega na operação no dia a dia, né? Então, o Vozes, principalmente, né? Que é uma maneira de bater o ritmo ali diário, né? Uhum. Conta como é que vocês fazem hoje para isso tá não só na parede, mas tá no dia a dia, tá no garçom, na pessoa da cozinha. Eu gosto de separar dois aspectos de uma franqueadora, né? Mas não é só uma franqueadora. Se eu tenho um restaurante, né, eu preciso ter clareza desse modelo de negócio que a gente expressa com a nossa verdade, então tem essa clareza, mas também tem que ter um modelo de gestão. Então, o que é uma franqueadora? Ela é uma educadora que transfere know-how para franqueados entregarem um produto, serviço específico, né, bem definido, que tem que ter consistência, que a gente falou. Mas por trás tem rotinas
que envolvem tomada de decisão. Né? Eu vou dar exemplo aqui. Quem eu contrato como líder? Imagina, se eu tenho voz e se eu não colocar dentro do meu processo de recrutamento esses valores, identificação, né, eu vou ter problema. E isso acontece. Né? Inclusive, os melhores recrutadores que eu conheci na minha vida falham. Né? Ninguém pode aplicar teste DISC, o que for, que vai. Às vezes as pessoas se enganam, né? Às vezes existe também uma questão de afinidade, né? Então, esse modelo de gestão que é mais ou menos aquela questão assim a peça de teatro. Inclusive eu comparo muito gastronomia com o teatro, né? Não é cinema que eu posso quebrar aqui, cortar, Improvisar, né? Você não pode improvisar. improvisar Não muito, pode. né? Não, aliás, você tem que improvisar a gastronomia. Se tiver um problema, você vai ter que o tropeção vai ter que ser levar naturalmente, conseguir resolver os problemas que acontecem em tempo real, né? Então, te dá, como indústria, né? Te dá o tempo ali, ó, produto defeituoso na linha, eu tenho um controle de qualidade, né? Uma quebra de fala aqui, né? Ou eu vou improvisar ou vai cortar e editar. Né? Então, em gastronomia isso é uma grande dificuldade que é inerente ao serviço e tem que haver toda uma capacidade, inclusive, para tomada de decisão. Então, esse modelo de gestão a gente chama de ciclos da verdade. A gente faz o desdobramento, né? Essa parte de indústria mesmo. Então, eu tenho objetivos anuais ali que eu tenho que transformar em metas que eu vou desdobrar elas do trimestre para o mês, para a semana e para o dia. Mas a gente chama de ciclos da verdade. A gente tem AGMs, que são análises gerenciais mensais, que envolvem relatórios que vão comparar. Pô, eu orcei faturar tanto, estou faturando 5% abaixo. Né? Meu CMV deveria... Então é muito com base forte no financeiro, mas ele tem 4 camadas. Né? Então todo o varejo, todo o negócio tem sua área comercial. Né? Então a área comercial de um restaurante, na era do marketing digital, né? A tendência é todo mundo achar que tudo é digital e o offline começa a esquecer. Então você ter uma tomada de decisão de por onde ir para conseguir batalhar por clientes, né? Que todo mundo tem que batalhar por clientes, tem tomada de decisão diária, investimento, a questão de criar os argumentos certos, né? Aonde que eu vou me apresentar para despertar interesse desse consumidor. A parte do gestão de custos e finanças, a gente explicou aqui do zelo pelo patrimônio, né? Imagine o que tem a gente usa algumas tecnologias bacanas para compras, né? Então, ao invés de eu estar cotando com fornecedores, a gente inverte, a gente coloca o pedido numa plataforma e o fornecedor faz a sua melhor oferta, né? Então, é inverter a ordem. Então, essa questão de gestão envolve muito tomada de decisão do dia a dia, né? Quem faz esses pedidos. Essa parte de CMV, acho que principalmente é onde a gente consegue ganhar mais rápido, às vezes quando a gente começa a olhar, né? E eu vejo que o Z do zelo do patrimônio tem um intuito muito grande aí, né? Eu lembro quando eu fui visitar essa abertura de operação, acho que não sei se é toda semana ou todo dia, você junta toda a equipe e fala, gente, como é que estava ontem a nossa nota de 1 a 5, né? Nossa vibração, puta, nota 4, pô, hoje, então vamos tentar vibrar mais. Como é que estava o olho com o cliente? Putz, eu não estava muito bem. Então, todo dia vocês vão relembrando essa cultura. Como é que estava o zelo do patrimônio? Não só lembrando, mas é ótima a tua percepção. Correlacionando com atitudes, né? Isso. Porque é no dia a dia que você vai chegar lá no final do ano e falar, batemos nossas metas. É no dia a dia. Né? E são essas pessoas que vão ser as alavancas, né? De aumentar ticket médio, de reduzir CMV, né? E aí tem que ter ganha-ganha também, né? Deles valorizarem. Na gastronomia tem uma coisa bacana para as empresas que trabalham, né, com a gorjeta, que eles são diretamente interessados ali. Como a gente usar isso para que eles tenham essa percepção do ganha-ganha? Trabalhar o valor do ponto, né? Uhum. A gente tem uma tabela de pontos que o cara, se ele tem mais experiência, se ele tem mais competência, já mais responsabilidade, ele ganha mais desses 10%. Então, no dia a dia, a gente chama de AGD, então análise gerencial mensal, então ela seria mais ou menos a análise gerencial do ciclo da verdade, a estratégica, aquela que vai olhar
muito mais para DRE, para a parte de resultados. Aí tem a semanal, né? Como é que foi a nossa semana, esse bloco, né? O varejo, a batida de coração dele é muito, né, um conjunto de domingo a segunda ali que faz a semana, eles fecham um bloco, né? De estar domingo a sábado, desculpe. Então, se eu não pego esse pacotinho e olho, putz, eu tive quantas reclamações, por quê? Né? Como que a gente, é muito legal trabalhar a reputação, né? A gente dá muito valor para isso, não só do Google, iFood, mas também trabalhar isso a nível de pesquisa interna, para entender os sinais que o cliente dá. Né? O cliente se a gente solicita, ele nos dá feedback. Né? Então, eu não consigo acompanhar em câmera ou presencialmente as nossas operações, né? E o próprio gerente ele não vai ver tudo, mas o cliente percebe, né? Então, se ele é estimulado, tem uma boa representação como amostra desse todo, a gente consegue atuar. Então, transformar isso em dados. O Vozes ali, todos os dias, respondendo especificamente a tua pergunta, a gente dá uma nota de quanto a gente aplicou a nossa cultura naquele dia. Considerando que são 5, que cada um tem peso 2, né? Ou foi, atendemos plenamente, 2. Atendemos parcialmente, né? Não foi um desastre, mas deixamos a desejar, é 1. Erramos, né? Ontem, fomos muito mal, é 0. Então a gente faz isso para vibração, a gente faz isso para olhos no cliente, para zelo do patrimônio, para evolução contínua e para sentimento de equipe. Então eu tenho uma nota, um score, ligado à nossa cultura, que pulsa todos os dias e forma, né, ao longo da semana, como é que foi a nossa semana em termos de comportamento. O cuidado que tem que ter para não virar uma coisa chata, né? Essa análise gerencial diária que a gente leva em reunião de pré-eleição por time, ela tem que ser bem conduzida. Então entra aí o modelo de gestão que vai formar bons líderes que sabem dialogar, né? Trazer envolvimento para isso tudo. Ô, E aí Chico, vocês. desculpa, só uma pergunta. Como que acontece isso fisicamente, né? Tem algumas memórias assim, mas quando você fala a gente dá nota, aí vai para um sistema, como é que é isso na prática ali Isso que eu ia com quem está na perguntar. operação? Tem sobe para um sistema. Eu sei que vocês têm um sistema próprio, eu não sei se isso sobe também, se vocês gerenciam por isso. Como eu falei, toda franqueadora, né, deve pensar nesses 2 grandes blocos de modelo de negócio que tem que estar e o modelo de gestão. Nós decidimos, por mérito de um diretor que passou pela empresa e saiu na pandemia, chegou a ser sócio ali por Veste, um grande amigo, e o cara era mais de tecnologia. Ele começou as minhas planilhas, todos esses modelos que funcionavam, né, que criando junto com o time, e falou, cara, vamos transformar isso num sistema. Então a gente criou, a gente chama de SIG, né? É um modelo que, inclusive, talvez vire uma spin-off e tal. Só que hoje é essa grande dúvida, né? De quanto vale a pena a gente, com essa mudança aí que tem de conseguir customizar mais, talvez um modelo mais livre, com BI, com IA, às vezes. Mas hoje é um ERP E por que vocês não robusto, usaram na época alguma coisa pronta e vocês desenvolveram o próprio? porque tem todas essas particularidades embarcadas. Então, essa GD, né, todo dia o cara flega ali 2, 1 ou 0, tal, fica verde, amarelo ou vermelho, vai te dar a nota, essa nota fica armazenada. Então, tudo isso a gente sistematizou. Tem um grande valor para a gente, mas também é um custo de sistema, né, que hoje a gente está planejando, né, talvez e voltar mais para a essência, o que realmente entrega valor, e talvez abrir mão de algumas funcionalidades que tem nesse sistema que expressa o nosso modelo de gestão. Mas isso facilita muito. Como franqueador, né? Quando regula uma comunicação, isso tudo que a gente falou, capas mais E, vozes, conceitos, acabam virando um dialeto dentro da empresa. Né? A coisa Sim. que eu mais gosto é quando alguém chega e não fala aquele prato não tá legal, né? Fala, putz, isso aqui é cardápio menos E. Né? Não tá legal. O cardápio mais é o que a gente quer entregar. Quando não está entregando, o cara fala assim, pô, tá começando, aí vira dialeto. Né? Ó, faltou zelo pelo patrimônio, né? Usar diretamente conectado. Então isso cria essa conexão. E aí no dia a dia, é muito comum em restaurante, né, você ter a preleção. A preleção normalmente vai falar o quê? Ah, hoje nós temos um evento, hoje nós temos falta de um item, hoje nós temos a divisão de praças, vamos fazer dessa forma ou daquela forma. Temos um extra trabalhando, apresentar, né, acolham bem. Então, essa reunião ela ganha um outro sentido
que é envolvimento na gestão. Legal. Então, se eu tive... E acontece, né? Se a gente tem um episódio de deixar geladeira desligada ou deixar ar-condicionado ligado, aquilo no dia seguinte vai... Olha, pessoal, entendam que isso impactou dessa forma, né? Todos... Ou seja, sabe aquela coisa de família italiana antiga que a mesa é sagrada, de você ter o horário de conversa, né? Que gera muita diferença para aquela cultura familiar, né? Então, de certa forma, a preleção e essa análise gerencial diária com o envolvimento do time é esse momento de falar sobre a vida, né? Vocês usando a tecnologia como ferramenta para conseguir entregar ali a cultura, a experiência, né? Isso. E acho que não tem como a gente fugir. Vocês foram a primeira rede, né, a implementar tablet na mesa, eu acredito que do Brasil, que a gente tem 10, 12 anos, né? Isso foi há 10 anos. E até hoje, a gente vê muitos restaurantes, pô, eu valorizo muito a experiência, o atendimento, e entendendo que a tecnologia substitui de alguma forma. Como é que foi isso? Há 10 anos atrás, vocês tomaram uma decisão de colocar tecnologia na onde era o principal diferencial de vocês, que é aquela experiência, o calor humano, né? Acho que o desafio da humanidade atualmente, né, é fazer o bom uso da tecnologia. E mostra também que é como um objetivo pessoal, né? Adianta eu ter um objetivo pessoal de entrar em forma, ir na academia um mês e parar? Não, eu preciso continuar, né? Indo na academia ou me alimentar de forma correta. O uso do tablet representa muito bem isso, porque ele depende muito de você fazer o bom uso. Eu vejo que a tecnologia deve substituir tudo aquilo que ela faz melhor que o homem. Então, eu dar autonomia, eu como cliente, ter a autonomia de pedir mais uma coca, né, mais uma água, de eu poder, no meu tempo, né, ficar entendendo o que eu quero, se eu estou com tempo, né, e pedir. Mas é por outro lado, pedir uma sugestão, um esclarecimento sobre o cardápio, ter o fator humano junto, essa combinação, ela envolve um ponto certo, né? Achar esse ponto certo, a gente, durante esses 10 anos aí de parceria, né, a gente está sempre buscando ele, né? Então, algumas unidades deixaram de ter o número de tablets necessários para ter a plena aderência. Alguns, pelo fator liderança não ter olhos no cliente, acabou terceirizando o atendimento. Então, achar o ponto certo, né, que é o atendimento humano, consultivo, de uma boa conversa, você quer realmente olhar nos olhos e entender o que me serve melhor, né, me atende melhor. Então, acho que esse é o grande desafio até hoje, né? Mas eu sou um fã de tecnologia. Eu acho que realmente a tecnologia faz muito melhor do que a gente algumas coisas, né? Às vezes até, dependendo até uma sugestão pode ser melhor feita, porque os dados que ele consegue armazenar sobre mim, sobre o meu comportamento, meu desejo, tal, podem ser, né, melhor percebidos, né? Ele pode me conhecer melhor do que um atendente que está me vendo a primeira vez. Eu acho que e isso que eu falo não é às vezes nem só por CPF, é por conhecimento que a marca adquire ao longo do tempo, né? Então a gente inclusive quer melhorar muito nesse âmbito de trabalhar melhor essas informações de pesquisa, desenvolvimento. A gente fala que a tecnologia tem que potencializar o trabalho humano, né? E não substituir. E quando você potencializa, é claro, você pode tirar 30% de algumas atividades que realmente a tecnologia faz de melhor, né? E Chico, para a gente caminhar para um fechamento aqui, acho que o consumidor que entrava no Guaca no Didi há 10 anos atrás não é o mesmo, né? Você comentou agora justamente de ouvir o cliente, né? O que você vê de mudança? Como é que vocês se adaptam ao longo do tempo? Eu vejo que você é um dos caras grandes visionários do mercado. O que você está enxergando de mudanças? O que vocês estão fazendo? Acho que bem longe de eu ser um grande visionário, né? Mas eu acho que eu E sou... humilde também, né? Eu acho que eu sou um cara que se preocupa muito em ficar para trás, né? E acho que quem não tiver hoje essa característica da adaptação, e a gente viveu isso em alguns momentos assim de forma mais crítica, né, de perder altitude, né, perder fluxo de clientes em algumas lojas específicas e tal, entender o porquê, né, e agir. Então, eu acredito que
a mudança do comportamento do consumidor, ela está acelerada e vai continuar acelerada, né? A gente está num mundo em transformação muito, muito grande mesmo de comportamento. Até o pessoal fala muito, né, das novas gerações em relação à bebida alcoólica. O nosso negócio, como eu falei, é restaurante e bar, e alguns deles eram, determinadas horas, se tornaram bares e restaurantes. Então, bebida alcoólica era uma linha importante de faturamento. Essa linha caiu e caiu muito. Então, como é que eu preciso? Eu preciso estar muito atualizado em relação a drinks não alcoólicos, a ter outras muito valor na nossa gastronomia, a momentos, porque você vai continuar fazendo aniversário, você vai continuar querendo sair para se divertir, a empresa de vocês vai continuar comemorando meta. E então, eu acho que a revisita constante, a cadeia de valor que se entrega, né? E no nosso caso, eu gosto muito, né? Digamos, a minha talvez maior vocação assim seja a parte criativa de marcas. Eu gosto do novo, né? Como bom empreendedor no sentido de criar moda. Inclusive, às vezes a gente é criticado, né, internamente por isso, porque falo, putz, Chico, abre muita frente e a gente tem dificuldade de dar fechamento. Então, são os cuidados, né? Também de a gente conhecer, saber, olha, quanto eu preciso executar em paralelo. Então, acho que eu vejo muitos amigos meus aí de 50 indo para 60 que estão parando de beber, que estão saindo menos às vezes, né? Querendo mais viajar e tal. Então, você entender vou te dar um outro exemplo. A gente tinha praticamente antes da pandemia, a gente tinha uma via de faturamento, que era o salão dos nossos restaurantes. Então era um negócio muito mais fácil de entender. Aí, graças a Deus, com a pandemia, a gente surfou a onda do delivery. Hoje, delivery representa mais ou menos 20% do faturamento da rede. Então, passou a ser um canal muito importante, né? O iFood nos ajudou muito nessa época. Eu estou vendo agora a necessidade de criação de uma terceira via de faturamento, que é de eventos. Então, eventos dentro do nosso restaurante, fora dos nossos restaurantes, levar a nossa marca para casa. Eu, até a pandemia, a gente morava em Balneário Camboriú. Balneário Camboriú, o maior fenômeno, né, em termos de construção de prédios muito altos, com uma estrutura de resort, assim, incrível, né? Então a gente viu isso acontecendo, né, das pessoas marcarem festas e coisas e demandando o guacamole na sua casa, né? Eu quero mariachi, eu quero a comida, eu quero. Então isso desde antes da pandemia a gente já percebia como uma oportunidade. Agora, às vezes, além de oportunidade, passa a ser necessidade, né? Se todas as marcas estão tendo perda de frequência, né, e aumento de concorrência, como bem o João falou, não tem barreira de entrada, né? Então se eu atendo 5.000 clientes no meu restaurante por mês e abre um restaurante ali que vai durar 6 meses e vai conseguir atender 500 clientes, esses são os mesmos clientes que a gente está, né, trabalhando. Então, de fato, a oferta gastronômica ela é um pulmão que aumenta e diminui, né, conforme o mercado vai estabelecendo. Então, a gente precisa aprender e reaprender tudo isso. É um grande desafio, né? Eu acho que quando eu sou criticado em relação a abrir muita frente, sem dúvida, né? Há anos, assim, a gente está com 5 marcas hoje e acabamos de tirar uma que de franquia, a gente voltou ela para uma marca apoiada, uma marca 100% nossa, de cafeteria e tal, porque a gente acha que ela não está madura para ser franqueadora. Então, o meu filho que está dedicado e aprendendo bastante, fazendo um ótimo trabalho, apesar de ser novo, o Thiago, meu filho, ele tá tomando boas decisões ali. E então é saber o estágio de cada. E aquela história, como é que você vai ter foco em tudo? Dividindo, né? Olha, fala, pessoal, vamos separar as coisas, né? O que é, e definindo qual é a tua ambição para aquele ciclo do negócio. Então, sem dúvida, a marca que a gente vai continuar aí nos próximos anos, o Guacamole, é que tem a maior tendência de crescimento, mas tem uma marca que a gente gosta muito e que conversa muito com tecnologia, que é a Udem, né? Que é uma marca que só tem 2 lojas, está indo para a terceira. São lojas que são
um híbrido de próprias e não, porque a gente investe, mas tem sócios investidores juntos, que usa da tecnologia de hardware, né, como não só tablet, cardápio digital, mas a própria extração, como eu expliquei ali, de quantos ml o cara quer, de ter um storytelling muito legal, né, de o tema Wanderlust. Então, quando a gente acredita em cada marca dessa, você tem que entender, dimensionar ali qual que é o quanto eu quero crescer, né, e é aquilo que eu falei na abertura ali. Muito mais do que crescer em quantidade, né, ter troféu aí de zeros do faturamento, né, de tá, manter a verdade. Então, por isso que eu sou muito apegado à nossa verdade. A hora que a gente sente que a gente está perdendo, e às vezes o crescimento gera essa ameaça, né, a gente volta e fala, opa, então trabalhar multimarca e tem esse desafio, né, de foco e, e te dá a grande vantagem de conseguir ter mais agilidade e adaptabilidade para você estar se adequando às mudanças de consumo, né? E nada acontece do dia para a noite, né? A gente se viu na NRA do ano passado, esse ano só vai meu filho, e a gente vê que, de certa forma, não acontece tanta coisa de um ano para o outro, né? Mas sempre tem aquela mudança que é uma vertente assim mais que vai impactar mais a mudança no próximo. Agora só se fala quase em IA, né? Mas eu acho que antes de falar de IA, a gente tem que falar do, do que eu devo me importar com ela, né? Saber que não é aí que está a grande diferença, porque isso vem, né? Tem uma galera de tecnologia, como vocês, sempre trabalhando, a gente tem que saber, às vezes, onde renunciar e onde focar. Muito bom. E acho que para finalizar, o que você, nosso podcast é o ingrediente certo, né? O que você acredita que foi o ingrediente certo para você tá motivado até hoje aí e criando mais marcas, mais experiências, né? Eu uso mais um acrônimo, né, que eu vi esses dias, que eu gosto muito, que eu queria na empresa também transferir muito esse espírito, que é do CEO, que é o cara curioso, entusiasmado e obstinado, né? Então acho que o ingrediente certo é você se apegar essas três características, que, na minha opinião, o melhor espelho que é o empreendedor, né? Cara, tem que ter a velha história da resiliência, o que é? Cara, tem que ser obstinado, você tem que, porque barreira tem, né? Eu vivo uma fase um pouco diferente, porque estou indo para os meus 60, eu quero muito liberdade, então para ter liberdade eu tenho que ter a empresa dependendo um pouco de mim, né? Então o ingrediente certo é você despersonificar, criar um ambiente de pessoas com esse perfil, né? Conseguir, e não é fácil, né? Porque as características das pessoas às vezes são muito diferentes, né? Começar a preparar uma sucessão mesmo, né, Chico? Aos poucos para ganhar essa liberdade. Às vezes a sucessão Dividir responsabilidades também, né? às vezes é um desejo, né? Mas é uma realidade difícil de você construir. Então, eu diria que o ingrediente certo é conviver, às vezes, né, com o desconforto. Então, hoje, por exemplo, eu não tenho ainda a empresa pronta para, se eu quiser, falar, pô, vou ficar um ano fora, vou só para o conselho, né, eu preciso ainda estar bastante. Mas eu trabalho para que o quanto antes dependa pouco. Então, o ingrediente certo é agir com perseverança, né, que está na obstinação, entusiasmo, né, que é você conseguir. Tem momentos difíceis, né, como a gente viveu. Até eu te digo que 2025 foi pior que a pandemia, porque a pandemia foi ruim para todo mundo. 2025 foi um ano de a gente trabalhar muito na reelaboração, né, reengenharia de cardápio, mudança, criação de novas marcas. Então, para conseguir mexer em mix de loja. Então, acho que essa questão dos 3 pontos aí, acho que seria a reflexão para o empreendedor, né, do ingrediente certo. Bom, Chico, de novo, obrigado pela aula aí. É isso. E com certeza aí. Preciso voltar no Guac. Faz tempo que eu não vou lá para Floripa, o Balneário. No Rio também, né? Então vai ficar um Pra- convite aqui já. A gente vai estar fazendo o nosso. Como eu falei, a gente não é uma grande rede faz convenção, né? A gente faz encontro de gestores. Vai ser em junho, na segunda semana. Então eu queria muito a Gumer lá com a gente para falar sobre pós-NRA, né? Que eu sei que Boa. vocês vão. E
Isso é um outro conselho, né? Se me permitirem dar algum conselho, é sair de casa um pouco, né? Eu falo que peixe não vê água. A gente, por maior que seja o aquário, né? Pega aí o Grupo Trigo, né? Do Tom, pega McDonald's, acaba a gente se acostumando a lidar com os mesmos problemas. A hora que a gente sai, que a gente refresca, então não precisa nem ir para Chicago. Às vezes eu esse ano não vou, vai uma pessoa da empresa. Mas vem para Fispal, vai na BF, mesmo que você não seja o Pontos da franqueador, BF, se você né? pensa um dia, Convenção vai da no, BF. na BF Oxigenado. Expo, vai na convenção, senta na cadeira ali, ouve as dores de outros, né? Acho que é por aí. Muito bom. Obrigado de novo. Aí, Chico, Não, obrigado, obrigado a viu? vocês. Prazerzaço. Mais uma obrigado. aula pra gente. Valeu, um abraço.